Atos capítulo 5, nós vamos ler hoje a partir do versículo 12 até o versículo 42. A semana passada nós tivemos o desafio de falar em Atos para você, olhando para dois personagens, a principal da história, chamado Ananias e Safira. E nós falamos dentro daquele contexto em que no nascedouro da igreja, no momento em que a igreja ela está caminhando dentro de alguns desafios na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, na proclamação da palavra de Deus, de que eles tiveram uma ordem expressa do Sinédrio para que eles não compartilhassem o Evangelho, não falassem do nome de Jesus, não ensinassem nesse nome. E aí nós vemos que os apóstolos continuaram, Pedro e João especificamente continuou pregando o Evangelho. Chegou no contexto então, dentro do contexto da igreja local, lá na igreja primitiva, nasceu então no coração de Ananias e Safira imitar um ato muito legal de Barnabé, onde vendeu a propriedade, distribuiu, levou os pés dos apóstolos para que a comunidade pudesse ser assistida. Ananias e Safira então teve o seu coração cheio pelos intentos de Satanás, tomado por um desejo de notoriedade na vida da igreja, venderam também sua propriedade e reteve uma parte, não levou o todo para os pés dos apóstolos. E vimos então na semana passada que Deus agiu de duas formas na vida daquele casal para ensinar na vida da igreja. E eu falei que isso era necessário porque estavam no início da igreja. Senão Deus não agisse da forma como ele agiu, a igreja teria tomado outros rumos na história. Mas o Senhor precisou agir de forma severa na vida daquele casal, dizendo para eles que Deus odeia a hipocrisia no meio do povo de Deus. Deus diz que odeia a hipocrisia do coração, dizer uma coisa e não ser. Aquele casal estava tentando ser o que eles não eram, estavam aparentando aquilo que eles não eram, e Deus sabe. Deus então visitou aquele casal, e vimos também que Deus, ele age com disciplina na vida da sua igreja, para o bem da própria igreja, e Deus fez isso naquele contexto, na vida daquele casal. Isso foi o que vimos a semana passada. Hoje nós olharemos para esse texto, e hoje nós estaremos falando um contexto mais de vida na vida. Essa é a ideia, falar de vida na vida, falar de discipulado, falar de compromisso com a mensagem, falar de compromisso com os desafios dados por Deus, falar o que é ter vida diante do Senhor, qual é o privilégio que Ele tem nos dado, e a maneira como nós temos envolvido nesse sentido. Então leia o texto comigo, Atos capítulo 5, a partir do versículo 2, estarei lendo na NVI, versículo 12 do capítulo 5, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo nos seus doentes e os que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos e, colocando-os numa prisão pública, mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem devida. Se você tiver uma caneta, tiver um marcador, passa aí essa expressão: relatem ao povo toda a mensagem de vida ou da vida. Verso 21, ao amanhecer eles entraram no pátio do templo como havia sido instruído e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança e com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo e ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse:
demos ordens expressas a vocês, para que não ensinasse neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou e o colocou à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Anota isso aí. Verso 31, risca isso aí. Verso 32, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Ouvindo isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois de ordenarem que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Que texto extraordinário. E temos o desafio então de olhar para esses versos e tentar trazer para nós algumas lições preciosas. Mas eu quero começar, queridos, nessa noite, levando vocês a refletir sobre esta pergunta: o que significa ser cristão? Ser igreja e viver como um cristão e igreja neste mundo. O que significa isso? O que significa ser cristão? O que significa ser igreja, viver como igreja no contexto deste mundo? E nós vemos a resposta dessa pergunta dentro do texto em que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 5, do verso 12 a 42, nos mostra como é a vida de Cristo em nós e na igreja, e revela-nos como a vida cheia de vida, que é a vida em Cristo, deve ser vivida. Do verso 12 ao verso 42, o tema é este: é falar como é que esta igreja se comportava, como é que esta igreja estava diante dos desafios que estavam lhe surgindo dia a dia, e a maneira como eles viviam uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de Cristo, com o desafio de continuar a missão que fora dada pelo Mestre, de poder proclamar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todos. E esta é a missão que esta igreja continuava a fazer. Era uma igreja que estava cheia de vida, e por estar cheia de vida, ela mostrava como é que dessa vida deveria ser vivida, uma vida de amor, de comprometimento com o reino, comprometimento com a causa, e especialmente comprometimento com a missão. Somente em Jesus Cristo nós poderemos ter vida na vida, somente em Jesus Cristo nós poderemos ter uma vida cheia de vida. Fora de Jesus Cristo não há razão para ser, não há razão para existir. Nós podemos até encontrar alguns momentos para trazer para a vida alguma expectativa ilusória de momentos bons, mas vida na vida e vida cheia de vida só com Jesus Cristo. E a palavra é muito clara em nos narrar esse fato. Jesus é a vida. Crendo nele é que se vive. João vai falar sobre isso em João capítulo 11, verso 25, que quem crê em Cristo tem vida, ainda que morra. Então em Cristo Jesus, é nele que nós encontramos vida. Sem ele, a palavra de Deus fala que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo fala isso escrevendo para a igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, que todos estão mortos nos seus delitos e pecados sem Jesus Cristo.
Mas em Jesus Cristo, João no capítulo 10, no verso 10, diz que nós temos vida completa, vida abundante. Então esta vida cheia de vida, somente na pessoa do Salvador, que é Cristo Jesus. Eu tive o privilégio, dado por Deus, e aqui, queridos, como diz alguns amigos pastores, eu falo amigo porque pastores são amigos, em alguns momentos nossos de compartilhar, de brincarmos, alguns usam a expressão assim, está se ufanando, e não aqui, não é me ufanar, mas eu quero compartilhar com vocês alguns momentos que Deus me presenteou, me fez viver. E eu quero que vocês olhem para essas fotos. Olha que privilégio, Deus me deu o privilégio de conhecer o Mar Caribenho. Chique, não? Mar Caribenho. Eu estou no Caribe, na praia do Caribe. Geralmente quando a gente olha para essa foto, e você dentro de um contexto muito parecido, dentro dos privilégios que Deus já te deu também, a expressão que se usa é isso que é vida, hein? Não é? Isso que é vida. Imagina um calor desse, Deus nos presentear, viajar para um mar caribenho fora de um contexto de pandemia. Que vida, hein? Que privilégio. Isso que é vida. Quando a gente olha para essa foto, alguém diria, pastor, isso que é vida, que lindo. Gente, eu nunca vi um pôr do sol tão lindo como esse. Geralmente quando a gente olha para esse contexto, a gente fala, isso que é vida. Geralmente nos expressamos assim, quando nós estamos no bem bom, ou algo de muito bom acaba de nos acontecer. Por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, você acabou de ser presenteado, até o final de fevereiro cairão alguns milhões na sua conta. Você vai olhar para a pessoa ao seu lado e falar, poxa, isso que é vida, né? Tem alguns que estão dando glória a Deus. Isso que é vida. Puxa, nunca mais vou viver agora dos rendimentos. Isso que é vida. Geralmente quando a gente usa essa expressão, isso que é vida, tem a ver comigo, tem a ver com o nosso eu, tem a ver com o que é meu, não com o que é nosso. Isso vai contrário ao que o Evangelho diz. Isso que é vida não tem a ver comigo. Isso que é vida não tem a ver com o meu eu. A proposta, quando olhamos para esse texto, é nos mostrar claramente de que essa não é a ideia de quem vive para Cristo, de que tem vida em Cristo. Eu quero, antes de mais nada, olha que lindo, gente. Parece um quadro, sei lá, no Mar Caribenho. E confesso para você, o hipócrita aqui, algumas vezes falou, Deus, não me leva mais daqui. Isso que é vida. Mas nada disso necessariamente está errado. Só que olhando para o Evangelho, vida boa é vida na vida. Ou seja, é a vida repartida com as outras vidas, em comunhão e em cuidado. E isso é que nós enxergamos no texto de Atos 5 a 12. Vida na vida. Vida compartilhada, vida que faz sentido. Isso que é vida. Leia novamente o texto. Eu quero só ler para você e mostrar para você que é isso que é vida. É isso que o Evangelho nos propõe. Olhar para que de fato o que é vida na vida. Olha lá, no verso 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir-se no pórtico de Salomão. Os crentes se reuniam apesar de toda a perseguição em uma parte interior do átrio, lá no pórtico de Salomão. Diz então, dos demais ninguém ousava juntar-se a ele, ou seja, aqueles que não tinham vida na vida, aqueles que não tinham vida em Cristo depois do acontecimento do que houve com Ananias e Safira, não ousavam se juntar a eles, temendo. Olha o que Deus estava realizando, e o contexto vai dizer então, que esses não se ousavam juntar a eles, porém, embora os tivessem alto conceito, os respeitavam. O verso 14 diz que em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava camas, macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse alguns, enquanto ele passava. Afluía para eles multidões da cidade próxima a Jerusalém, trazendo seus doentes, aqueles que eram atormentados, e diz o texto que todos eram curados. Isso que é vida. O que é vida? Vida é isso aqui que o texto está nos mostrando, de uma igreja que era uma igreja que tinha compromisso com a missão, de uma igreja que estava preocupado com os outros, de uma igreja que vivia em prol de uma missão, compartilhando vida a partir de si mesma. Havia comunhão entre eles, havia compromisso com o que Deus havia dito.
O texto fala que a multidão, ou multidão de cidades vizinhas, vinham até Jerusalém, trazendo seus doentes, para que eles pudessem ser curados. Queridos, a parte do texto onde fala que alguns afirmam que a sombra de Pedro curava, não é verdade, não há essa afirmação. O texto vai dizer, no verso 16, que eles eram curados, e eram todos os apóstolos. Não havia essa questão da sombra de Pedro curar. Alguns comentaristas e alguns teólogos acreditam que isso acontecia, mas o texto não nos dá permissão para pensarmos assim. A única coisa que nos apresenta é que todos que iam até os apóstolos, e não apenas até Pedro, eram assistidos, eram curados, todos eram libertos. É isso que nos afirma o texto, de que esta igreja que se reunia ali, era uma igreja temente a Deus, mas não apenas isso, mas era uma igreja comprometida com a missão do Senhor, com a missão do Pai. Isso é que é vida, queridos. Uma vida comprometida com o outro, com uma vida comprometida com aquilo que Deus nos deu para fazer, com a responsabilidade que Deus nos deu para fazer. Portanto, a vida boa, conforme o que o Evangelho diz, é a vida fortalecida na comunhão da igreja e repartida aos mais, ou aos demais, aqueles que precisam, estão lá fora, indo onde eles estão, trazendo-os para a comunhão conosco e com Cristo. Isso que é vida. É uma vida que nos leva a entender a missão, independente do que estamos vivendo. Eu compartilho vida porque eu vivo vida. Que vida? A vida de Cristo em mim. Lembra da afirmativa do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20, não sou eu mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé pelo Filho de Deus, é uma vida em que eu compartilho, eu tenho vida. Isso é vida. Deixa eu ver se eu consigo. Não isso que é vida. Não é errado nas suas férias você ir para o Mar Caribenho. Aliás, se você for e tiver uma passagem a mais, lembra-te, quando entrares no teu reino. Não é errado, irmãos, não é errado nós desfrutarmos aquilo que Deus nos proporciona. Mas o Evangelho diz que a vida boa é vida na vida. É compartilhar a vida com quem precisa de vida. É falar de Cristo com quem está precisando ouvir de Cristo. É levar amor para quem precisa de amor. É levar esperança para quem não tem mais esperança. Isso é vida. A vida da igreja precisa ser vivida assim, dessa forma. Eu queria, de forma bem rápida, e eu preciso fazê-lo isso. Lívia, por favor, solta aquele vídeo para mim. Eu quero compartilhar esse vídeo e continuar passando algumas outras fotos para exemplificar o que é vida. Esse vídeo que a Lívia vai passar foi uma experiência vivida dentro do contexto missionário. E aí esse rapaz que está aí aparecendo é o Dr. Ronaldo, ele é dentista. Antes de soltar, Lívia, só um instante, nós estávamos aí, queridos, num contexto, a tua amiga Tati estava lá conosco nessa época. Nós estávamos nesse contexto. E nós subimos, queridos, uma montanha que era muito alto aquele negócio. Era mais de 3.000 metros, era muito alto. Foi na ocasião que passou o furacão Mateu, no Haiti, onde todo o telhado da igreja que estava lá em cima foi levado. E nós chegamos então com uma caravana, com dentistas, médicos e outros profissionais para estar abençoando aquela comunidade. E eu quero soltar esse vídeo para exemplificar justamente o que eu estou falando para vocês. Isso que é vida. Solta, por favor, Lívia. Olha que lindo isso aí, queridos. Enquanto nós estamos trabalhando, a igreja cultuando.
Satã pede batalha, Satã pede batalha. É o telhado da igreja. Por que eu estou mostrando esse vídeo para você? Porque isso é que é vida. A perspectiva e na ótica do Evangelho, a proposta de vida é viver no compromisso de cumprir a missão, de onde eles precisam, de levar esperança. Nós estávamos lá onde crianças não tinham a oportunidade de poder ir em um consultório de um dentista, até porque eles não tinham, e tinham pessoas que estavam ali cuidando. Eu vi uma criança de 12 anos, aqui não dá, é muito forte, uma criança de 12 anos tendo o dente extraído dentro de um contexto onde não tinha um local adequado, mas precisava se fazer, porque já estava uma semana com dor. Isso é vida, irmãos. Pastor, mas por que você está mostrando o Haiti para dizer que é possível fazer isso no nosso contexto de vida, de Cubatão, de comunidade, de ser igreja? É isso que é vida. Você sabe, aqui na nossa Vila Esperança, compartilhar um amor, aqui dentro do nosso contexto, dos seus vizinhos, isso que é vida. Isso que é vida. Muito mais do que praias caribenhas, onde você poder estar cercado com algumas pessoas e poder abraçar, isso que é vida. Eu amo essa foto da criança tomando água. Eu já mostrei quando eu retornei em 2019 para vocês. Jesus diz em Mateus capítulo 25, a partir do verso 33, a um destes pequeninos que assim vós fizer, fazeis também a mim. Quem der de beber a alguém que tem sede, farei também a mim. É isso que é vida. Por que o pastor está falando sobre tudo isso? Porque às vezes a gente quer viver vida sem ser a vida de Cristo em mim, compartilhando do amor, da graça, da misericórdia. Essa menina aqui, a Dai, ela lá, e agora qual é o estado? É do Nordeste, acho que é Rio Grande do Norte, e ela está abraçando duas jovens órfãs, e está compartilhando vida. Essas jovens têm amizade com ela, eles estão se abraçando o tempo inteiro. Isso que é vida. Isso que é vida. Ao consultório, onde a gente trabalhava para cuidar do dente dos haitianos. E eu não estou mostrando essas fotos simplesmente para trazer para você uma emoção. Não, não é isso. Eu estou mostrando essas fotos para mostrar para você que o compromisso da igreja é o compromisso com o outro. Isso é vida. Eu vi sentando dentro dessa cadeira, em um contexto, no Haiti, eles não têm energia, queridos. Nós estamos num gerador lá fora, bombando, e trabalhamos até quase 10 da noite, atendendo pessoas que estavam lá fora, sofrendo. Isso é vida. Isso que é vida, vida em comunhão na igreja, vida dedicada ao cuidado dos outros, não apenas dentro, mas também fora da igreja. Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá? Que dedicou a vida dela para cuidar de órfãos, de pobres, de leprosos em leprosários. Em um dado feito da sua vida, enquanto ela estava cuidando de alguns leprosos, chegou alguém muito bilionário que queria fazer uma oferta pela causa. E vendo ela então dando banho em um leproso, disse o seguinte para ela: nem por $1 milhão eu conseguiria fazer isso. E ela disse: eu também não. Só por amor que se pode dar banho em um leproso. O que nos move é o amor. O que nos move a cumprir a vida e levar a vida é o amor. A pergunta que fica para a gente é: que tipo de vida você quer viver neste ano de 2021? Que tipo de vida nós queremos compartilhar nesse ano de 2021? Uma igreja que está comprometida com a vida, que é a vida de Cristo em si, e compartilha com outros que necessitam de vida, que necessitam de esperança, que necessitam de restauração, que necessitam viver e olhar com perspectiva para o futuro. Que tipo de vida é que nós gostaríamos de viver nesse ano de 2021? Que tal você olhar para esse texto em que nós acabamos de ler e dizer: isso que é vida, eu entendi, então eu quero abençoar a vida de outros, eu quero cuidar de outros, eu quero evangelizar a outros, eu quero discipular a outros, porque eu entendo que isso que é vida, e é vivendo assim que se transmite vida. Mas há um porém. O texto continua:
O texto nos mostra como é que a igreja vivia depois do acontecimento lá com Ananias e Safira, compartilhando vida. Um outro detalhe, queridos. Às vezes viver na comunhão uns com os outros, compartilhando vida dentro apenas, é muito bom. Isso não é ruim, é extraordinário, mas é perigoso. Porque a gente fica no nosso bem bom, a gente fica no nosso confortável e esquece que a missão não é dentro apenas, a missão é fora. Sabe o que aconteceu? A igreja estava tão unida, ela estava tão compartilhando vida, tendo vida em si mesmo, que diz que eles ficavam dentro. Diz o texto no versículo 16, que outras multidões de outras cidades próximas vinham até Jerusalém para que seus doentes fossem curados. Mas qual era a ordem, meus irmãos? Lembra de Atos 1:8? Qual era a ordem? Vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão poder para testemunhar de mim. Onde? Em Jerusalém, onde vocês estão. Vocês compartilharão do meu amor em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas a comunhão estava tão boa que eles estavam em Jerusalém. E multidões vinham do contexto de cidades próximas para Jerusalém. Quando chega no capítulo 8, versículo 1 e 2, Deus diz então que permite a perseguição. A morte de Estevão no capítulo 8, Deus levantou grande perseguição. E agora a igreja que ali está é espalhada, menos os apóstolos, para ir compartilhar a vida em Judeia e até os confins da terra. Vida na vida não é apenas dentro, também precisa ser fora. Precisa ser fora. E qual é o compromisso que nós faremos com o Senhor nesse ano 2021? Eu quero desafiar a igreja e a partir desse que vos fala, a sair da zona de conforto e dizer: Deus, me ajuda a dizer isso que é vida nesse ano 2021. Onde eu posso sentar, evangelizar, discipular, compartilhar do teu amor, ser instrumento do Senhor para levar esperança àquele que está sofrendo, ser instrumento do Senhor para levar para aquela família que precisa de restauração e somente Cristo pode fazer. Deus, me ajuda nesse ano de 2021 a dizer isso que é vida, ser instrumento de Ti para levar amor. Quando nos dispomos a viver a vida de Cristo em nós e através de nós, na igreja e através da igreja, descobrimos que homens maus contra-atacam com inveja, tentando nos impedir. Versículo 17 diz que o conselho, o sinédrio, e a maioria deles, do contexto saduceus, se levantam e diz que, cheio de inveja, mandaram prender os apóstolos, porque eles estavam compartilhando vida, eles estavam fazendo aquilo que Jesus Cristo tinha dito que eles tinham que fazer. E eles foram presos. E a partir daí, então, quero levar você a pensar em 3 questões muito rápidas e a gente aplicar para caminhar para o final. Um conselho, sinédrio, com aproximadamente 70 pessoas, composto, a maioria deles pelos saduceus, que não criam nem na ressurreição, nem nos anjos, se levantaram com inveja, porque vidas estavam sendo transformadas, vidas estavam sendo curadas, vidas estavam sendo libertas, vidas estavam saindo de Jerusalém com esperança, porque estavam ouvindo a mensagem de vida. E se levantam então para prender e impedir de que a mensagem fosse compartilhada. Então, o primeiro ponto que você precisamos aprender, primeira lição: aprenda que os homens prendem, eles tentam fazer de tudo, mas Deus liberta. E Deus liberta com uma finalidade. Se a gente ler aí do verso 17 ao verso 25, você vai ver que eles prenderam, mas Deus faz questão de mostrar que, independentemente do que nos façam, estamos livres para viver e compartilhar a vida de Cristo com outros. Nós somos livres, porque Ele nos libertou para compartilhar de vida com outros. E no contexto aqui eles estão presos, os apóstolos estão presos. E aí o texto vai dizer que eles foram presos em uma prisão pública, mas durante a noite, versículo 19, o Senhor envia um anjo que abriu as portas do cárcere, levou-os para fora, e veja qual foi a ordem do anjo: ide, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem de vida. Vocês foram presos por causa dessa mensagem, mas vocês estão sendo libertos, e eu vou levá-los novamente para o olho do furacão, para vocês perceberem que é lá que vocês têm que estar compartilhando vida. Não é lindo? Deus nos liberta e nos traz vida, nos faz viver vida, para compartilhar vida onde nós estávamos, onde as pessoas precisam. Veja que Deus libertou os apóstolos com a finalidade que eles continuassem a compartilhar vida.
O anjo disse: vou tirar vocês da prisão, mas vocês vão voltar lá para o templo para viver a vida na vida, compartilhando vida. Meus irmãos, Deus não nos libertou para ficarmos desfrutando do bem bom desta terra. Deus nos libertou para irmos onde as pessoas estão e lá alcançá-las. Precisamos entender que somos livres para compartilhar a vida. Ah, mas Deus me fez por causa. Não, Deus não me fez por causa da dor de cabeça, né? Você ouve algumas coisas assim, não ouve? A vida não faz sentido se você não cumprir a missão. Você pode ter tudo do bom e do melhor dessa terra, mas se você não viver a vida comprometida com a missão, sua vida não vai ter sentido, irmãos. Nós só seremos plenamente felizes vivendo a vida que Cristo quer que vivamos. Deus diz: olha, vai lá, liberta-os. E diz para eles: voltem. Voltem onde vocês estavam e compartilhem a mensagem de vida. Qual é a mensagem de vida? A mensagem de vida que os apóstolos compartilhavam era a mensagem da ressurreição do Cristo. Ele está falando, se você ler o capítulo 4, a mesma mensagem é compartilhada na mensagem de Pedro, e você lê agora, eles estão compartilhando a mensagem de vida, dizendo: Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Israelitas, olha, preste atenção, Deus ressuscitou Jesus Cristo para que Ele pudesse libertá-los dos vossos pecados, vocês então encontrassem arrependimento nele. Essa é a mensagem. A mensagem de vida não está em mim. A mensagem de vida não está em quem no receptor. A mensagem de vida está em Cristo. E a mensagem que eu compartilho não é minha, é dele. É uma mensagem que transforma, que liberta, que dá sentido. Isso é vida. Agora preste atenção. Seja muito sincero. Você está compartilhando vida, e aí se levantam situações para impedir de que você compartilhe vida, e Deus de forma sobrenatural age, intervém. Preste atenção, não houve nenhum cadeado quebrado, nenhuma corrente quebrada, não houve nenhum buraco na parede. Algo sobrenatural aconteceu, Deus trouxe vida. E aí Deus faz assim: agora eu estou libertando vocês daqui. Vamos lá. O que a prudência diria para o seu coração, se você estivesse no contexto dos apóstolos? O que a prudência diria para os apóstolos? Eles foram libertos, eles acabaram de ser presos, foram libertos. O que a prudência diria? Não volta lá. Tu já foi liberto uma vez. Se tu for de novo, imagina, se tu morrer, tu vai voltar? A prudência diria isso. Não volte mais para o mesmo contexto. Não volte mais a pregar no templo. Chega. Você teve a sorte de ser liberta agora. E se uma coisa pior acontecer, você for morto, a prudência diz isso. Mas a fidelidade bíblica, a coragem e o amor pelo próximo diz o quê? Pode voltar e pregue para levar vida. Volte, pregue, leve vida. Nós vamos continuar olhando Atos para vocês, e nós vamos chegar no capítulo 14 de Atos, onde Paulo e Barnabé chegam em um local, em Listra e Icônio, e diz que eles começam a pregar o evangelho, e Paulo então em Listra é apedrejado, e diz que arrastam o apóstolo Paulo para fora da cidade, tendo-o como morto. Paulo então levanta, depois de algum socorro que ali o povo estava dando para ele, preocupado, alguns discípulos falando: mataram Paulo, e agora? Ele está ferido, está sangrando. Diz que o apóstolo Paulo levanta, olha para aqueles discípulos que estavam ali cuidando dele, anima-os e diz: olha, importa que por meio de muitas tribulações conquistemos o reino dos céus. Sacode a poeira e entra de volta na cidade para levar vida. Isso faz sentido. Fora, não há sentido nenhum. É por isso que no julgamento das nações Jesus dirá: olha, estive preso e ninguém me visitou. Estive com fome, ninguém me deu de comer. Estive com sede, ninguém me deu de beber.
Nós não fomos livres para viver para nós mesmos, nós fomos livres para viver para Ele. E é nele que a vida vai fazer sentido, irmãos. É nele, igreja, que a vida faz sentido, continuar vivendo para Ele. A pergunta é, deixa eu voltar. Estou aqui? Desculpa aí. A pergunta é, o que te aprisiona? O que tem te aprisionado? É o medo da opinião pública, porque vão te ridicularizar, dizendo que lá na faculdade você agora é careta, porque fica falando de Jesus Cristo para todo mundo? Você tem medo da opinião pública? São os vícios pecaminosos que te aprisionam e você não tem vida para compartilhar a vida, porque você vive uma vida secreta para si mesmo, não para Deus, e não consegue compartilhar a vida. Essa noite eu quero te encorajar e te dizer que o mesmo Deus que libertou os apóstolos com uma ação poderosa é o mesmo Deus que tem poder para te deixar livre daquilo que te aprisiona e te usar para levar vida nesse ano de 2021. Se existe alguma coisa que tem te aprisionado, esse mesmo Deus, com esse mesmo poder, Ele pode trazer libertação nas áreas que você precisa, para que você tenha uma vida cheia de vida, não de si mesmo, mas de Cristo, para levar vida. Para levar vida a quem precisa. Nós somos livres, mas nós somos livres para viver no confortável desta vida. Deus nos liberta, porém não para voltarmos para o conforto da vida passageira, mas para irmos aonde o povo está e levar vida. Que vida? A vida de Cristo. Amém, amados? Vamos nos comprometer com a vida. Vamos nos comprometer com a missão de vida, porque é isso que está acontecendo aqui. Os apóstolos, após serem libertos, eles foram até o pátio do templo e continuaram compartilhando de vida. O texto vai dizer, queridos, que aquele sinédrio ficou perplexo, porque mandaram buscar os apóstolos, chegaram lá e disseram, não estão ninguém aqui, os sentinelas continuam lá, não há nada, não quebrou nada, mas eles não estão lá, e diz que eles ficaram perdidos, perplexos, sem saber o que tinha acontecido, até que chegou alguém e falou assim, sabe aqueles homens que vocês prenderam? Adivinha onde eles estão? Eles estão lá no templo. E eles continuam falando daquilo que vocês disseram que não era para fazer. Eles estão falando do nome de Jesus, eles estão ensinando. Por 2 vezes aparece essa expressão. No verso 21, o anjo diz, vão lá e ensinem ao povo. O anjo diz para eles irem, então ao amanhecer eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar ao povo. Aí no verso 25 vai dizer, nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão, estão no pátio do templo, fazendo o quê? Ensinando o povo. E disse então que os guardas temerosos foram até eles e trouxeram sem força diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no versículo 28, disse, demos ordens expressas para vocês não ensinar esse nome. Por que vocês continuam a fazer? Por quê? Porque quem vive para levar a vida, não pode ter medo de viver. Quem vive para levar a vida não tem medo de viver, não tem medo de compartilhar. E eu acho tão lindo, a partir do verso 25, aí algo que o apóstolo Pedro deixa muito claro para o sinédrio. Porque se repete a mesma fala lá de Atos capítulo 4, é a mesma fala, se repete, Atos capítulo 4, a partir do verso 19, eles falaram assim, olha, vocês estão proibidos expressamente de pregar nesse nome. E Pedro falou assim, olha, senhores, vejam se é necessário, importa antes obedecer a Deus do que a vós. E aqui ele reafirma novamente isso. Verso 20, Pedro e outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Por quê? Não importa se vocês vão prender novamente a gente. Não importa se vocês intentam fazer algum mal contra a gente. Não importa. Quem vive para levar a vida não pode ter medo de viver, irmãos. Porque tem algo precioso num vaso de barro, porque o poder e a excelência é de Deus, diz o apóstolo Paulo.
Tem um tesouro guardado em um vaso de barro, sabe? Que sou eu e você, tão precioso, o tesouro do Evangelho. Onde o inimigo vai fazer de tudo para que esse tesouro não seja compartilhado. 2 Coríntios capítulo 4 vai falar sobre isso. Mas nós precisamos compartilhar. E não ter medo. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Viver é Cristo, morrer é lucro. E a vida no corpo precisa frutificar. Se você ler isso em Filipenses 1, 20 a 22, diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu hei de escolher. O viver é Cristo. Agora, se viver para você não é Cristo, o que resta é medo. Se a razão de viver não é Cristo, o que você colocar no lugar dele é medo. Você está entendendo isso? Se você não consegue entender que a vida que você tem, você vai viver para Cristo e em Cristo, não vai fazer sentido. É por isso que quem vive para levar vida, não pode ter medo de viver. O império das trevas que ataca e contra-ataca as pessoas invejosas, medrosas e covardes, nunca desiste de tentar nos fazer calar. Nunca. Viva sem medo de viver. E pessoas que vivem sem medo de viver para compartilhar a vida são pessoas que confiam no quê? No poder da ressurreição de Jesus Cristo. São pessoas que confiam e vivem no poder do Espírito. E é isso que o texto diz a partir do verso 25. Veja lá, vamos ler comigo. A partir do verso 25, nesse momento chegou alguém, eu já li com você, verso 27, tendo levado os apóstolos a apresentar ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome, todavia vocês encheram Jerusalém com a doutrina que nos querem tentar nos tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E nós, os apóstolos, somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhes obedecem. Quem vive sem medo de viver, vive e confia no poder da ressurreição e vive no poder do Espírito. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aí, queridos? Vocês só vão fazer a gente parar de levar a vida se vocês tirarem a nossa vida, porque enquanto tivermos vida, a vida de Cristo temos que compartilhar, e a vida que vivemos não vivemos mais para a gente, mas vivemos para Ele. Então iremos compartilhar a vida. Vocês só irão parar de fazer a gente compartilhar a vida se tirarem a nossa vida. Mas tem uma novidade: mesmo que vocês tirem a nossa vida, nós cremos no poder da ressurreição, Ele nos ressuscitará no último dia. Louvado seja o seu nome. É isso que Pedro está falando. Mesmo que vocês nos matem, tem uma prova: Ele ressuscitou a Jesus Cristo, e o mesmo poder da ressurreição, que assim ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo Deus, também nos ressuscitará no último dia. Não importa, isso que é vida. Não é lindo, irmãos? É extraordinário o que Pedro diz aqui. Nós somos testemunhas, e pelo poder do Espírito nós continuamos. Nós continuamos. Quando Pedro diz não importa ir, ou importa obedecer a Deus, a ideia da palavra no grego é uma necessidade moral, aquilo que é correto, que é próprio. Ele fala assim: nós vamos obedecer, isso é correto, isso é ordem, e nós iremos obedecer. Então, meus irmãos, quem vive sem medo de viver é quem crê no poder da ressurreição. Mesmo que os homens matem, o poder de Deus que ressuscitou Jesus nos ressuscitará no último dia. Lembre-se, viver é Cristo, morrer é lucro. Portanto, quem vive sem medo de viver é aquele que faz de Cristo a sua vida. Acho que não, agora foi. Lembre-se, viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, quem vive sem medo de viver é aquele que faz de Cristo a sua vida. Você
tem feito de Cristo a sua vida? Ele tem mesmo sido o Senhor em todas as áreas? Você tem levado a mensagem de esperança para aqueles que precisam? Então, Deus nos liberta para levar vida. Quem vive para levar vida não tem medo de viver, por isso compartilha a vida. E terceiro, a partir do versículo 33 em diante, Deus sempre agirá para nos fazer compartilhando vida, nos fazer continuar compartilhando vida. Deus sempre fará isso. Deus usa alguém inesperado, um homem de nome Gamaliel. Diz a partir do verso 33 que os membros do Sinédrio ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. A palavra furioso aí é dipário. Sabe o que significa no grego? Que eles iriam ser cerrados, mortos literalmente. Eles ficaram tão furiosos que o desejo deles era cerrá-los ao meio, despedaçá-los completamente. Mas por que isso não aconteceu? Porque Jesus Cristo é o Senhor do universo, é o Senhor da sua igreja, e ninguém pode atingir o seu povo a menos que Ele permita isso. E aí Ele usa alguém de nome Gamaliel. Para o quê? Para que os discípulos, os apóstolos, continuassem compartilhando vida. Eu acho tão extraordinária a maneira como acaba o texto. Porque diz que Gamaliel então chegou até ele, até aquelas autoridades, e disse: senhores, tirem esses homens daqui, eu gostaria de vos falar. E o parecer de Gamaliel foi assim: olha, vocês conhecem a história, surgiram aí dois homens tentando ter notoriedade no meio do povo, um foi Judas e o outro foi Teudas, e eles, tudo que eles tentaram fazer, tendo o argumento e a liderança do povo, trazendo para si, passou, se dissipou. A mesma coisa vai acontecer com esses homens, senhores. Se o que de fato eles estão falando for de natureza humana, isso vai acontecer da mesma forma como aconteceu com Teudas e com Judas, vai acontecer a mesma coisa. Mas se o que eles estiverem falando vindo da parte de Deus, vocês não poderão, porque vocês vão se achar lutando contra Deus. E diz então que depois que os Sinédrio ouviu aquilo, apaziguaram o coração e então libertaram os apóstolos. Mas antes de libertar, sabe o que eles disseram? Vocês vão ser açoitados. 39 chicotadas. A ideia é que o corpo, as costas, seria completamente dilacerada. Os 12 são chicoteados. E depois ouvem: e vocês estão proibidos de falar e ensinar nesse nome. E aí, os apóstolos, com muito medo, cada um voltou para sua casa. Não foi isso que aconteceu? Leia comigo. Verso 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, e depois ordenou-lhe que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram sair em liberdade. Olha que extraordinário. Todos os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. A reação dos apóstolos desperta a nossa admiração. Eles deixaram o Sinédrio com as costas sangrando, mas alegres. Eles deixaram o Sinédrio com as costas com marcas do chicote rasgadas, mas saíram alegres. Eles consideraram dignos de sofrer afronta pelo nome do Salvador. Quem vive para compartilhar a vida não tem medo.
E Deus sempre agirá na vida de quem vive para compartilhar a vida, para que eles continuem levando vida. Eu acho tão extraordinário, sendo muito sincero, se eu estou no lugar deles, eu ia inventar uma dor de cabeça. Graças a Deus ninguém faz isso, né, no tempo de hoje, né? Vamos marcar evangelismo lá para tal dia, missões, tal. Eu acordei com uma dor de cabeça, tal. Ninguém dá desculpa para compartilhar a vida, né? Porque nós temos vida, não é isso? Mas olha o que eles fizeram. Eles se sentiram honrados, dignos, de dizer: nós sofremos por este nome. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, ele vai falar sobre essa questão de nos sentirmos alegres, de nos tornarmos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Verso 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem vive para levar vida, não importa qual é a circunstância que vive, a mensagem da vida está em primeiro lugar. Você entendeu isso? Não importa o que você vive, não importa o que você está vivendo, não importa qual é o teu sofrimento, não importa qual é a tua condição, não importa. Quem vive para levar vida, a mensagem da vida tem primeiro plano, tem primeiro lugar, tem propósito de Deus. É para Ele que eu vivo, é por esse objetivo que eu vivo. Isso que é vida. Fica o desafio para a gente, de viver a vida de Cristo e compartilhar a vida com outras pessoas. Algumas aplicações, e concluo. Algumas aplicações que o texto estudado em Atos para você nos traz. Primeira delas, Deus está no controle de todas as coisas, e somente aqueles que fazem a vontade divina serão capazes de ter sucesso. Esse foi o parecer de Gamaliel. Gamaliel falou assim: presta atenção, se Deus estiver nesse negócio, não adianta. Deus é quem está no controle de todas as coisas, e aqueles que fazem a vontade de Deus serão capazes de ter sucesso, porque é Deus quem faz ter bom êxito na mensagem compartilhada. Louvado seja o seu nome por isso. É Ele que nos dá bom êxito na mensagem compartilhada. Segunda aplicação: quando tudo parece não ter saída, quando tudo parece ter saído do controle, quando as coisas parecem não ter mais saídas, aprenda que em Cristo sempre há uma saída. O Senhor sempre agirá para nos dar a possibilidade de continuar agindo e levando vida. Sempre há saída na pessoa do Salvador, Cristo Jesus. Terceiro, essa é extraordinária. O preço de ser cristão é estar disposto a obedecer a Deus e suportar as consequências. Não há outra opção. Vocês estão proibidos expressamente de falar desse nome. Atos capítulo 4, a partir do versículo 19. Vocês estão proibidos, a partir do versículo 17. Estão proibidos. Vocês não vão falar desse nome. Continuamos. Eles pegam novamente e falam assim: vocês estão proibidos, vocês não vão falar desse nome. Os apóstolos falam: não tem problema, continuamos. Por quê? Porque o preço de ser cristão é estar disposto a obedecer a Deus e suportar as consequências. Não tem outra opção. Eu confio em Deus, as consequências Ele sabe quais são, mas eu não deixarei de compartilhar vida. Não importa. Então aprenda que o Deus que liberta da prisão também é o mesmo Deus que permite os açoites. Deus libertou, mas Deus não os privou de serem açoitados. Meus amados, na continuidade da missão, no cumprimento da missão, Deus nos livrará de muitas coisas, mas de outras muitas coisas precisaremos passar para a maturação, para crescer. É isso que o John Stott diz: a perseguição refina a igreja, mas não a destrói.
Às vezes o sofrimento refina a vida, sabe? Traz vida na vida. Traz sentido para o que eu estou fazendo. Mas não destrói. Concluo. A ordem para parar de compartilhar o Evangelho não invalidou a comissão de Deus para testemunhar. Esse deve ser o ministério da igreja hoje. Recebemos vida para repartir vida, a vida de Cristo. Você já recebeu vida? Então você tem a missão de repartir vida. Porque a vida que você vive é a vida de Cristo. Se coloque de pé. Fica o desafio. Estamos aí, queridos, ao findando o ano findando aí o mês de janeiro de 2021. E o desafio que nos fica é: como viveremos esse ano de 2021? Sendo exemplos e se comprometendo com a vida que há na própria vida, que é a vida de Cristo, e levar esperança para os perdidos? Ore seriamente, se porventura você passou 2019, 2020, e você não entendeu isso, não compartilhou vida, diga: Deus, eu preciso entender que vida boa é vida na vida, é discipulando. E eu tenho falado, é um novo tempo para essa igreja, meus amados, é um novo tempo de Deus para nossas vidas como igreja local. Não apenas pela pandemia, não apenas pelo contexto de mundo, mas é um tempo de nova vida para a vida da igreja, onde gente precisa levantar comprometidos com a missão de levar Jesus Cristo. Eu tenho orado dizendo para Deus: Deus, enche a tua igreja com esse senso de comprometimento, mas também de ação. Enche o teu povo, Senhor, do teu Santo Espírito. Ajuda-nos a viver essa vida. A ideia de Atos para você é para dizer, queridos, que continua a missão, não parou na igreja de Atos, ela continua, e precisamos fazer isso. Eu quero desafiar você nessa noite, a você orar seriamente por isso. Felipe, ajuda a gente naquele negócio ali. Não é para, é só para você não ficar ouvindo essa voz de taquara rachada do pastor. Mas eu quero desafiar você a orar no seu coração aí. Enquanto o nosso irmão estará nos conduzindo em um momento, 30 segundos, você vai dizer para Deus: Deus, eu quero dizer isso que é vida. Mas não pensando no meu eu, dentro do meu senso de vida confortável. Deus, eu quero viver vida. Quero viver vida no meu trabalho. Eu quero viver vida na minha família. Eu quero viver vida no meu contexto de igreja, dentro e fora. Deus, não importa qual é a minha situação, o que eu estou passando, a mensagem tem prioridade, porque é de Cristo. Usa-me como instrumento do Senhor para levar vida aos que estão perdidos. Usa-me como instrumento do Senhor para levar esperança aos que estão sem esperança. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor para levar amor para quem não se sente amado. Ore ao Senhor. E se porventura existe algo na sua vida que te impede de fazer isso, diga a Deus: traz liberdade, para que eu me sinta livre para levar a vida. 30 segundos, ore ao Senhor.
Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, nesse exato momento, individualmente, com os corações voltados para Ti. Tu és o Deus que nos sonda e nos conhece. Tu sabes, ó Deus, a maneira como temos nos envolvido e nos comprometido com a missão. Uma missão que não é nossa, uma missão que é Tua, e que o Senhor nos dá o privilégio de participar. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto, que o Senhor nos faça sair, ó Pai, do nosso contexto de vida voltada para nós mesmos, e que possamos, Senhor, como a igreja primitiva, como os apóstolos, viver a vida na vida, levando esperança para aqueles que precisam de esperança, cura para aqueles que precisam de cura, restauração para aqueles que precisam de restauração, vida para aqueles que se encontram perdidos. Quantos, ó Deus, próximos do nosso contexto de vida, seja na família, seja no trabalho, seja no nosso círculo de amizade, quantas vidas, ó Pai, necessitam ouvir uma palavra de vida. Foi essa a ordem expressa que o Senhor disse para os anjos falarem para os apóstolos: vão, ide, compartilhem vida, compartilhem a mensagem de vida. Ó Deus, ajuda-nos a viver essa vida, que não haja mais espaço em nós mesmos, ó Deus, para aquilo que muitas das vezes nos impede de levar a vida. Eu oro pela vida desta igreja, eu oro pela vida dos teus filhos, peço ao Senhor, ó Deus, que no nome de Jesus, nos use cada dia mais, e que esse ano de 2021 seja um ano, Senhor, onde possamos estar comprometidos com o evangelismo, com a missão, com o discipulado, com a vida na vida da tua igreja, dentro e fora. Estabelece, Senhor, a tua vontade sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja. Tira-nos da nossa zona de conforto, e que possamos, como os apóstolos, estarmos alegres, felizes, ainda, Senhor, que tudo humanamente diga contrário, ainda que seja, Senhor, não literalmente como foram com eles, com as costas rasgadas pelos chicotes, mas estamos felizes, porque a mensagem é mais importante do que a minha própria vida. A mensagem é mais importante porque ela me dá a possibilidade de levar esperança e vida para quem está morto. Por favor, Deus, desperta-nos e usa-nos para a glória do Teu nome. Eu oro por esta igreja presencial e também online, e peço que os abençoe e os ajude a estar entendendo a importância de não viver para si mesmo, mas viver completamente para o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina através desta igreja, através, Senhor, da ação desses apóstolos, e nós Te louvamos por isso. Oro grato, peço ao Senhor que aplique melhor esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Sentai-vos, Bruna.